Abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Na última oportunidade que estudamos, nós abrimos o texto no capítulo 4 e fizemos a leitura exatamente do texto anterior a esse. E vimos que o apóstolo Paulo traz no texto do capítulo 4, do verso 6, 7 e 8, a repetição de uma expressão, e a expressão é bem-aventurado. Bem-aventurado, que significa feliz. Agora, no capítulo de número 5, ele novamente vai repetir uma expressão. E essa expressão, ela está aqui no texto, do verso 1 ao verso 11. Primeiramente no verso de número 2. Depois ele diz no verso de número 3 a expressão. E depois no verso de número 11 a expressão é gloriamos. Nos gloriamos. E nós vamos perceber que, de uma certa forma, é uma sequência daquilo que nós vimos anteriormente. O que é bem-aventurança? Alegrai-vos, seja feliz. E nos gloriar significa ter prazer. Ter algo que nos traz muito prazer. Que faz algo grandioso dentro de nós ou diante de nós. E é uma sequência como se fosse ainda algo maior. E olha só o que o texto diz. Justificados, pois, a partir do verso 1, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor, com teu Espírito, nos dê entendimento dela, e que o Senhor fale a nós, ao nosso coração, e produza frutos para o nosso bem e para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Bem-aventurados, diz o verso de número 6 do capítulo 4. E a primeira coisa que Paulo diz é: bem-aventurados vocês que são justificados. Como nós vimos, ele está dizendo: bem-aventurado vocês que por causa de Cristo, Deus não aplica mais juízo sobre as suas vidas. E a conclusão que nós chegamos é: quando nós cremos no Senhor Jesus, o juízo que deveria cair sobre nós, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, é feito em nosso lugar, e eu não vou mais morrer eternamente. Então, lembre-se, se em algum momento na sua vida você pegou sua vida e colocou diante de Jesus e creu nele como seu Salvador, ele já pagou pelos seus pecados, independente de qualquer coisa. Essa é a bondade de Deus.
Essa é a misericórdia de Deus, que é maior até mesmo do que a nossa fidelidade. E por isso o texto diz, vocês são felizes por causa disso. Porque eu sei, você sabe que eventualmente pecamos. E precisamos da bondade de Deus, ainda mais. Mas o texto diz, no verso de número 7, que nós somos bem-aventurados porque o Deus que perdoou-nos daquele pecado original de Adão, que perdoa-nos diariamente, é o Deus que nos purifica. E essa purificação é algo que Deus está fazendo todos os dias na nossa vida. Diz o texto, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Aqueles que Deus vai tratando dia após dia e nos fazendo parecer cada vez mais com Cristo Jesus. E finalmente no verso 7 diz, bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoados. E depois no verso 8 diz, e o Senhor jamais imputará pecado. Dando a ideia, olha, você não precisa ficar preocupado. Você às vezes fica cobrando de você mais do que Deus te cobra. Se Deus já te perdoou, e começou uma obra na sua vida e te salvou por causa do amor de Cristo, não pense que Deus vai tirar aquilo que Deus já te deu. Ele já te deu a vida eterna, você está salvo. Ele lhe deu aquilo que só Ele pode lhe dar. E esse Deus é o que te santifica. E esse Deus é o que te justificou, quando você creu em Jesus. E aí, começa o verso 1 do capítulo 5. E o texto fala exatamente desse texto, desse tema. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé. E quando nós somos justificados pela fé, diz, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, se existe um assunto que traz muita ansiedade para as pessoas no mundo contemporâneo, é como eu trato a minha relação com Deus, sendo ainda, apesar de salvo, ainda pecador que precisa ser santificado. E o apóstolo Paulo de novo diz, olha, quando nós somos justificados porque cremos em Jesus, isso é um ato de fé. Eu criei, eu disse, Senhor, aqui está a minha vida, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Eu sou pecador e eu reconheço isso, tenha misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Ele cumpre isso. E agora o texto diz, olha, e nesse processo agora nós vamos ter dificuldades. Mas eu preciso ter paz com Deus, porque quem me traz paz é o Deus que me justificou. Mas também é o Deus que quer me santificar, quer me tratar, quer cuidar de mim. Não é que Ele quer que eu permaneça nos mesmos pecados, mas Ele quer que eu entenda que, apesar de ter sido salvo, Ele vai continuar uma obra na minha vida. E essa obra tem a ver com sentir paz dentro de mim. Porque o verdadeiro cristão que entregou a Jesus a sua vida, e é isso que caracteriza o verdadeiro cristão, antes de tudo, a fé. Esse indivíduo é perdoado, e esse indivíduo vive em paz. O que prejudica a nossa paz? Tantas coisas podem prejudicar a nossa paz. Tanto eventos externos, quanto situações internas. Nós somos atribulados, por exemplo, por circunstâncias externas. Pelas inseguranças que o mundo traz sobre a nossa vida. E quem passa por isso? Eu e você. Todos nós. Não é? Nós paramos os carros aqui na porta e ficamos olhando para um lado e para o outro antes de descer do carro. Se você não faz isso, saiba que eu faço. Não, você não pensa que Deus vai cuidar de você? Eu penso. Só que eu penso que o homem é mal pra caramba. Eu e o Emerson, quarta-feira passada, estávamos aqui na porta, a hora que nós ouvimos 2 barulhos. Pau, pau, 2 ou 3, não sei. Rapaz, tira um capacete da sua cabeça e puf, 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 bate no carro, porque parece que houve alguma coisa no trânsito ali.
E a gente vê, puxa, como o mundo está assim, não é? Sem paciência. Hoje pela manhã vimos algo muito semelhante. Estávamos eu, Narciso e a Cristina aqui na porta. Onde que temos essa insegurança? Todo lugar. Isso causa ausência de paz em nós. A violência. As pessoas que trabalham conosco, às vezes, competem conosco de maneira inadequada, indevida. Isso traz ansiedade, angústia em nós. O apego a coisas e a ídolos externos a nós nos faz brigar e lutar por tantas coisas e nos esquecemos daquilo que é mais importante. São coisas externas, ídolos externos. Mas essas coisas, muitas vezes, elas se tornam internas e pesadas, ao ponto de nós começarmos a ter isso como algo que nos incomoda. Por exemplo, alguns pecados que nós temos. E muitas vezes nós cultivamos dentro de nós. Nas quartas-feiras, estudando sobre os ídolos do coração, nós temos visto que isso acontece mesmo. Não é? Foi falado, por exemplo, o pastor Jário nos falou sobre o egocentrismo. O homem para dentro, o intimismo, que tem gerado um individualismo tão grande que as pessoas desconsideram os outros. E eu fico tão preocupado comigo mesmo, que isso me incomoda. E alguma coisa que possa afetar a minha capacidade de crescer, ou vencer, ou de ser o tal, segundo os padrões que eu espero, me entristece ao ponto de me angustiar e desqualificar o restante da minha vida com as demais pessoas. Existem muitas outras coisas que me angustiam e me entristecem e tiram de mim a paz, tanto externa quanto interna. Mas uma das coisas mais sérias que traz sobre mim o peso é o pecado. Porque o pecado, ele naturalmente, porque Deus agindo com o seu Espírito me incomoda. Porque todo aquele que tem a Deus, a Cristo como seu Salvador, tem o Espírito Santo como herança, diz a palavra de Deus, tem o Espírito Santo como selo. E Ele não permite que eu conviva com o pecado de maneira tranquila. Ele sempre vai me incomodar. Mas quando eu estou justificado, eu creio no Senhor Jesus, apesar de estar no processo de santificação, eu sei que Deus está agindo na minha vida. E Paulo diz, eu tenho paz com Deus. Não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Mas o que tem a ver isso comigo? Porque a minha parte também existe nessa história toda. E Paulo vai nos mostrar exatamente como me gloriar, como me alegrar em Deus, em meio às circunstâncias da vida como um cristão, que ainda é pecador e que está num processo de santificação. A palavra de Deus diz, em 1 João, capítulo 1, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e já pecou. Então não vem com essa história, eu sou uma pessoa muito justa, sou bonzinho com todo mundo, e não peco. Isso não existe, a Escritura diz que nós pecamos e continuamos necessitados de Deus. Esse texto aqui diz, eu tenho paz com Deus, e essa paz, ela não existe baseado no que eu sou, no que eu faço, mas baseado no que Cristo faz e fez por mim. O texto diz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E como essa obra se dá? O texto diz, isso acontece por intermédio desse Cristo Jesus, que nós obtivemos igualmente pela fé. O que o texto está nos dizendo, irmãos, é que nem a fé que tenho, que eu chego diante de Deus e digo, olha, eu creio no Senhor, eu tenho sozinho, o texto diz, eu obtenho através dele, Cristo Jesus. É bondade dele. Então, lembre-se, você naturalmente, ser humano natural, você não tem a capacidade de buscar a Deus, a não ser que o Espírito de Deus haja no seu coração e Jesus lhe conceda fé nele. É uma ação espiritual aqui. Por isso eu sempre digo, olha, se você está conseguindo entender a mensagem do amor de Deus na sua vida, é porque de alguma forma o Espírito de Deus está abrindo a sua mente
espiritual, o seu coração espiritual, para você conhecer o amor dele, para que você crê nele. E o texto diz, olha, você obtém através dele fé, a esta graça na qual nós estamos firmes, e por causa disso nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A primeira alegria ou glória grande que deve existir no coração do cristão, ou esse sentimento de alegria maior, vindo de forma externa sobre a nossa vida, é aquilo que Deus tem reservado para nós por causa da fé. Nós nos gloriamos na esperança. Irmãos, o texto fala de dois conceitos que o mundo carece. E quando eu falo do mundo carece, eu estou me referindo a você e a mim. A cada indivíduo sobre a face da terra. Pastor Jairo, agora mesmo na sua oração, no final do período de louvor e adoração a Deus, ele orou por paz entre países que nós estamos vendo, entre a Rússia e a Ucrânia. E a gente sabe que é muito mais do que Rússia e Ucrânia. Envolve tanta gente. E nós oramos por isso porque nós sabemos o quanto a paz é necessária. Só que essa paz aqui é uma paz que tem um excesso e que vai além daquilo que eu entendo. A palavra de Deus diz que a paz de Deus, ela excede o entendimento. Ela é uma paz que vai acima daquilo que eu posso compreender. Mas o texto está dizendo também que Deus me dá esperança. O mundo não está só desejoso de paz, ele precisa de ter alguma coisa que espera. Por que você vive? Por que você trabalha? Por que você tem família? Por que você creu em Deus? Por que você faz uma poupança? Por que você tem uma casa e deseja ter uma casa segura? Todas essas coisas têm que ter uma razão, tem que ter um motivo na vida de alguém. E todos esses motivos, segundo a palavra de Deus para um cristão, é para que Deus seja glorificado. Mas também é para a nossa alegria. Eu trabalho, por exemplo, porque eu tenho a expectativa de algo. E a sua fé? Qual é a expectativa da sua fé? Qual é a esperança da sua fé? Segundo Paulo, nesse texto, a esperança da fé de um cristão é a glória de Deus. Nós estamos vivendo num tempo contemporâneo, onde o evangelho tem sido pregado de uma forma tão instrumentalista. Tem sido pregado mais ou menos assim: creia em Deus, porque Ele vai te dar. Porque Ele vai te enriquecer. Porque Ele vai te fortalecer. Porque você vai ser próspero. E tudo mais. Queridos, creia no Senhor Jesus, porque Ele vai te salvar. E salvação significa vida eterna com Deus. Esse é o alvo. A glória de Deus. Por isso que o texto diz que nós temos a esperança da glória de Deus. Sabe o que é maior do que a glória de Deus? Sabe o que é maior do que tudo que você trabalha para ter na sua vida? A glória de Deus. E a glória de Deus é algo que eu desfruto hoje na comunhão com Deus, no cuidado dEle para comigo, suprindo, cuidando de mim, principalmente de forma espiritual, mas a glória de Deus que Ele tem reservada para mim nos céus, que tem a ver com a eternidade, onde comparado com aquilo que nós estamos vivendo hoje, é algo minúsculo o que nós vivemos. Porque nós temos esperança verdadeira de viver num lugar onde não existe choro, onde não existe doença, onde não existe disputa, onde não existe carência, mas num lugar onde existe Deus, adoração, existe convivência, comunhão, amor, fidelidade. Onde eu não vou ficar preocupado e desconfiado de ninguém nem de nada. No lugar onde existe justiça. Mas acima de tudo, onde existe
a intimidade eterna com Deus. Quando o texto diz que o cristão, aquele que crê, ele tem paz com Deus, e ele tem esperança, está apontando para alguma coisa maior do que qualquer outra coisa que você possa investir na sua história. Mas não quer dizer que você pode desprezar as coisas que Deus já lhe tem dado hoje. Porque de alguma forma, aquilo que é glória de Deus, que tem sido dado a nós como bênção, precisa ser tratado, honrado, respeitado, como aquele que glorifica a Deus. E aqui vai ter uma conotação muito importante, a segunda expressão de nos gloriamos. O que Deus tem lhe dado? Na fé, hoje. Na fé, hoje, Deus lhe dá a certeza da vida eterna, como eu já lhes falei. Mas na fé, hoje, Ele dá o seu Espírito que cuida de você. Que lhe dá a condição de compreender a palavra, porque Ele ilumina os seus olhos do entendimento. Esse Deus é o Deus que sustenta você e te orienta para que você possa viver a palavra e as bênçãos da palavra em todos os seus relacionamentos. Você é casado? A palavra de Deus, ela é instrumento de Deus para abençoar a sua família. E esse Deus é aquele que sustenta a tua casa, porque a família é algo que Deus fez para permanecer. Você tem filhos, e você só será bênção na vida dos seus filhos e os seus filhos na sua vida, se a graça de Deus for sobre você. E é provável que se você é do Senhor Jesus, Ele tem lhe abençoado. E assim Ele vai abrindo portas e Ele vai lhe dando alegrias. A glória que Deus tem reservada para os céus, ela é como se fosse refletida nas pequenas, mas substanciais graças de Deus que têm sido lançadas sobre a nossa vida hoje e que nós temos que valorizar. Cuidado para não ser um cristão que só glorifica a Deus pelo futuro. Glorifica a Deus pelo que Deus tem lhe dado hoje. E cuide daquilo que Deus tem lhe dado hoje. E é exatamente por isso que o cristão deve se preocupar com essa esperança da glória de Deus. Quando o texto diz com esperança na glória de Deus, e eu lhes disse que tem uma implicação presente, nós vamos para a segunda glória, do verso de número 3. O texto diz que devemos nos gloriar nas próprias tribulações. E isso é algo meio complicado, né? Gloriar nas próprias tribulações. O texto aqui é interessante porque ele não diz que nós devemos gloriar na tribulação do outro. Você já ficou feliz com a desgraça do outro? Será? Bem feito. Já fez isso alguma vez? Bem feito. Não devia ter feito isso. Quero mais é que sofra. O coração do homem, às vezes, é tão dado a isso, não é? O ser humano, ele é vingativo. Interessante, Deus não tem um coração vingativo. Ele tem um coração justo. É totalmente diferente. O coração justo é aquele coração que aplica a penalidade sobre aquele que erra sobre o princípio ou preceito do próprio Deus. O vingativo, ele vai além. Ele age com as suas próprias forças. Isso é tão sério que Deus diz, olha, a mim pertence a vingança. Paulo afirma a respeito disso. A Deus pertence essa vingança. Observe bem. Por isso que o texto diz que eu não devo me preocupar com o outro, mas eu devo me gloriar com a minha própria tribulação. Então, esquece o outro. E não tenha alegria na destruição ou na tristeza do outro, mas tenha a glória do momento até mesmo da tribulação. E a gente precisa compreender isso. Própria tribulação.
Isso significa uma atitude de verdadeira dependência a Deus, irmãos. Existe aqui um reconhecimento, para que eu possa ter esse tipo de atitude, de que Deus é o Senhor da minha história. E que Ele tem motivos até mesmo nas minhas tribulações. Não pense que você está vivendo, eu vou usar uma expressão estranha, a um Deus minúsculo dará, ao Deus dará. Já ouviram essa expressão? Mas ela é negativa, ela é de um Deus ídolo. Não, nós vivemos dependente de um Deus autêntico, soberano, eterno, poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem decretos e orienta a história, intervém na história, tem misericórdia do homem, age com amor, com bondade, longanimidade, com perfeições. E que é por isso que eu tenho uma convicção de que se em algum momento, em algumas circunstâncias da vida, Ele permite tribulações na minha história, e Ele permite, de diversas maneiras, eu preciso continuar crendo e confiando nele. Por isso eu continuo me gloriando até mesmo nas próprias tribulações. Esse é um ato de dependência a Deus. Isso é o que normalmente nós devemos ter. Paulo está dizendo isso para uma igreja que precisa aprender. Existem dificuldades na vida de todas as pessoas. E nós devemos analisar o que significa estar ou viver de forma dependente a Deus. Como depender de Deus quando nós temos falta de recursos, escassez financeira, não temos bens sobrando, estamos num mundo cheio de enfermidades, quando só existem as promessas divinas e eu não consigo vê-las se concretizando diante dos meus olhos. Eu quero que você entenda, amado irmão, que o nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que age a nosso favor. Mas em alguns momentos Ele nos humilha para nos ensinar. Ele gera circunstâncias para que eu possa conhecê-lo. É uma estratégia de Deus. Você gostando dela ou não, é uma estratégia de Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, Deus deixa claro que tinha um propósito em deixar o seu povo durante 40 anos no deserto. Aquele era um povo obstinado, pecador, que não agradecia ao Senhor, que não dependia do Senhor, queria com as suas próprias forças fazer tudo. E Deus age. O texto diz que Deus humilhou o seu povo para que eles conhecessem até onde eles podiam guardar os seus mandamentos. E o texto diz em Deuteronômio 8, verso 3, Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, olha só, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Deus permitiu que eles passassem fome para que no devido tempo Deus mandasse para eles pão. E um pão que eles não conheciam nem os pais deles. Era o pão celestial chamado maná. Queridos, em algumas circunstâncias, Deus tem nos dado dificuldades. Nós somos tentados em meio a crises a buscar alternativas, colocando de lado o compromisso com a verdade já revelada por Deus. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Nas tribulações, ao invés de nós elevarmos os nossos olhos primeiro ao Senhor, nós começamos a buscar nas nossas próprias forças. O que eu vou fazer? Como é que eu posso resolver essa situação? Ao invés de cair de joelho e dizer, Senhor, como o Senhor vai solucionar esse problema? Ele é maior do que eu, mas o Senhor é maior do que esse problema. O meu coração incrédulo é menor do que o Senhor. As angústias da minha alma e as tristezas do meu ser são muito menores do que o poder do teu Espírito. Por isso, cuida.
Irmãos, nós precisamos entender que em momentos de dificuldades, nesses momentos existe o texto, a palavra de Deus diz que a tribulação, ela deve me levar a confiar no Senhor e até mesmo gloriar a Deus. Não perder a noção de que Deus é Senhor da minha vida. Irmão, eu não sei quais são as realidades que você tem vivido. Querido, eu não sei quais as dificuldades e tribulações você tem vivido, mas elas são menores do que o amor de Deus por você e o poder de Deus sobre a sua vida. E o mesmo Deus que produz tribulação na sua vida, o texto diz, é o Deus que vai produzir perseverança. É Ele que vai te sustentar, para que você possa perseverar. Perseverança na fé e na vida cristã não é uma habilidade humana, mas é uma capacidade concedida pelo Espírito de Deus a nós, que nos preserva na fé e nos sustenta em comunhão com Ele. E o texto diz, olha, a tribulação, quando a gente passa por ela, eu preciso no meio dela perseverar na fé. E o texto diz, e Deus dá perseverança. E quando eu estou aqui nesse momento de perseverança, o texto diz, Deus me abençoe e me dá a experiência. Sabe o que é experiência? É aquela capacidade de ter vivido a situação, ter vencido a situação, pela graça de Deus e perseverado, e agora dizer, pela graça de Deus, eu posso olhar para trás e falar da minha experiência de vitória por causa da bondade de Deus. O cristão que não deixa de olhar para Deus e vê-lo como soberano, é o crente que persevera, e é o crente que crê e cresce na experiência cristã. E ele vai crescendo cada vez mais. E o texto diz, olha, e esse cristão que agora tem experiência de que Deus está cuidando, de que vale a pena, o texto diz, e aquele que tem experiência, é aquele que espera ainda mais. E o texto diz depois no verso seguinte, verso 5, e a esperança de Deus não confunde, ou seja, não pode ser negligenciada porque ela é única. Querido, quando eu creio em Deus, até mesmo no meio da tribulação, Deus me sustenta na fé, Deus me dá vitória e experiência, e Deus aumenta ainda mais a minha fé. Esperança aqui no texto é fé. Deus tem propósitos, não duvide disso. E nós, cristãos, aprendemos a nos gloriar até mesmo nas tribulações, porque os nossos olhos não saem do nosso autor e consumador da fé, o Deus soberano da minha vida. Creia, irmão, porque tribulação, eu e você vamos passar. Não existe outra forma de aprendermos a dependência a Deus, a não ser que estejamos vivendo nessa hora de crise. E Deus manda. Na tribulação, a tribulação não é só momento de desespero. Mesmo que tudo pareça obscurecido, sem sentido, a tribulação é o momento de colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança naquele que cuida de nós. É nesse momento que nós aprendemos sobre dependência, sobre o cuidado do Pai Celestial para conosco. Eu posso dar um exemplo aqui, e depois, se ele não quisesse que eu falasse do exemplo dele, ele vai falar comigo. O Gabriel, um tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, ele passou por uma enfermidade muito séria. Hoje ele veio batizar o Noah, o seu filho. Irmãos, a expectativa do Gabriel no hospital era menos alguma coisa. Certo, Gabriel? Você sabia disso, né? Alguém já te contou isso, né? Amém. A expectativa dele era negativa. É negativa assim, menos vida. Era menos alguma coisa. Os parentes deles estão aqui, sabem do que eu estou falando. A igreja também, porque nós oramos pelo Gabriel. A Aline, gente, eu ligava para ela, a Aline não sabia o que fazer.
Ela é profissional da saúde, ela ficou desesperada, porque ela sabia qual era a tendência de como a enfermidade dele estava. Pastor, sabe, não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que esperar. E é interessante, quando naquele momento, Deus agiu de uma forma tão sobrenatural sobre a vida dele. E eu tenho certeza, porque a gente já tratou um pouquinho sobre isso por telefone, a certeza de que ele conheceu a Deus de uma forma totalmente diferente e especial. E ele cresceu. Ah, pastor, precisa de quase morrer para isso acontecer? Deus teve propósito nisso? Com certeza. E se Deus quiser, Ele faz isso e muito mais na nossa vida. Mas essa experiência foi da graça de Deus sobre ele. E é interessante, um tempinho depois, a criança veio. Ela já estava a caminho. E a Aline dentro do hospital, com Covid na tampa lá em cima, a Aline grávida, de máscarazinha, para cuidar do garotão. E sabe o que Deus fez? Cuidou de tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é soberano. E a única coisa que nós podemos falar hoje é: louvado e bendito seja o Senhor por essa experiência, por essa perseverança na fé. E pela fé que Deus aumentou no coração deles. E motivo de louvor ao Senhor. Mas não foi só deles, foi da igreja, porque nós vimos Deus fazendo isso. Isso tem valor ou não? Isso é importante para nós, irmãos. Mas o texto diz, o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz a respeito disso em João capítulo 16. O pastor Jairo citou esse texto. Ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tentações, provações, tribulações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E por último, o texto nos traz que devemos ter alegria, motivo de grande satisfação e exultação, por causa da reconciliação. Essa reconciliação aqui que o texto nos traz, olha só, o verso de número 10 e 11 diz assim: porque se nós, quando éramos inimigos, pecadores, não tínhamos fé, não tínhamos nada de disposição diante de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação, irmãos, é amizade restaurada. Reconciliação é convivência tratada. E essa reconciliação é do pecador com Deus. E o apóstolo Paulo está escrevendo já para alguns crentes que de uma certa rodagem, algum tempinho já com Deus. E ele diz: olha, eu não posso perder a alegria e esquecer de que eu fui reconciliado com Deus. Mas olha só, o texto diz que nós acabamos de receber a reconciliação. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sabe quando Deus nos reconciliou? Quando lá eternamente Ele resolveu que enviaria Jesus para morrer em nosso lugar. Sabe quando Deus nos reconciliou com Ele? Quando Ele enviou o Senhor Jesus, e Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Sabe quando Deus nos reconciliou com Ele? Quando Ele nos deu a fé, num determinado dia, num determinado momento, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e naquele momento Ele aplicou a obra de Jesus Cristo na minha vida. Sabe quando Deus me reconcilia com Ele? Todos os dias. Por causa do sangue de Cristo. E Paulo diz, eu devo me gloriar nisso. Eu devo exaltar algo grandioso que Deus me concedeu. Observa que a glória, em momento algum nesse texto, é do homem. Mas é daquilo que Deus concede ao homem. Isso é maravilhoso, irmãos.
Isso é algo tão grandioso que nós ficamos assim, sem saber o que falar. O apóstolo Paulo, em Gálatas, diz, olha, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo. Eu não tenho e nem posso gloriar em mim mesmo, mas eu glorio na cruz de Cristo. E tudo aquilo que a cruz de Cristo traz. Sabe o que a cruz de Cristo traz? A minha justificação, a minha fé, a minha salvação, a minha paz. A justificação, a obra de Cristo, a cruz de Cristo, traz a certeza de que no meio da tribulação eu sou vitorioso. A cruz de Cristo me traz a certeza que o sangue de Cristo que foi vertido ali, me dá a reconciliação com Cristo todos os dias, porque a obra é perfeita, e ela vai continuar perfeita, e valer sobre a minha vida para todo o tempo, independente das minhas incoerências, porque Deus é bom, e porque Ele continua a fazer essa obra na minha vida. Vida cristã, irmãos, depende da bondade de Deus, ainda bem. Você quer ter vida com Deus? Olhe para cima. Coloque o seu coração diante do Senhor e se alegre com Ele. Reconheça todos os dias o que Deus tem lhe dado. No capítulo 4 diz o texto, bem-aventurados. No capítulo 5 ele diz, gloriamo-nos. É a mesma coisa. Nós somos bem-aventurados, as mesmas coisas, porque Ele me justificou, porque esse Deus maravilhoso fez uma obra a meu favor, meus pecados foram perdoados, e porque agora Ele não imputa mais pecado para mim. E eu me glorio, porque esse Deus me traz paz, me traz esperança, me traz certeza de que Ele está comigo na tribulação, e me traz a certeza de que se em algum momento eu erro, Ele me reconcilia agora, através do sangue de Cristo. Se eu reconheço meu erro em pecado e confesso ao Senhor, Ele me perdoa. Como está a sua vida com Deus, amada? Como um cristão, você é um cristão feliz? Ou você é um cristão ranzinza? Você é um cristão que tem paz no coração? Ou é aquele indivíduo que vive como se o mundo estivesse contra você e você estivesse sozinho? Como cristão, você é aquele que sabe que todos os dias Deus está ao seu redor e não vai abrir a mão da sua vida? Ou você é aquele que quer lutar sozinho com as suas próprias forças? Nós precisamos nos gloriar na cruz de Cristo e todos os efeitos dela a nosso favor. Isso é cristianismo verdadeiro. E quer saber? É exatamente isso que nós precisamos. E é interessante, isso que Deus nos dá é perfeito. Que Deus, na sua graça, lhe dê discernimento dessas palavras. Se você não tem a Jesus como seu Senhor ainda, faça diante de Deus uma oração simples e diz, Senhor, eu entendo que eu sou pecador e preciso do perdão. Entra na minha vida e recebe a mim como seu servo. E Deus vai cuidar e te dar essas alegrias todas que o texto diz. Se você já tem a bênção de ter colocado a sua vida diante do Senhor, mas está vivendo momentos de tristeza, de angústias, tem desprezado coisas que Deus tem lhe dado, reflita, peça perdão a Deus, confesse, e Ele vai restaurar toda a sua alegria, aquela que Ele já te deu, e que você havia desprezado ou esquecido. Essa é a verdade. Feche os seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, grandioso, bendito, excelso é o Senhor. E nós te agradecemos porque através da Tua palavra o Senhor abre os nossos olhos
para que possamos ver exatamente quem o Senhor é. E eu quero pedir que essa noite, ó Pai, seja uma noite onde aqueles que ainda não conseguiam vê-lo como Deus, um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, que o Senhor possa entrar nos seus corações, ó Pai, e dar-lhes a bênção de entrar na Tua presença hoje e para todo sempre, para que tenham uma esperança hoje e nos céus contigo. E aqueles, ó Pai, que um dia já entregaram o seu coração a Cristo, que possam, ó Deus, refazerem esse compromisso e terem, ó Deus, uma atitude de fidelidade ao Senhor, pedindo misericórdia pelos seus erros e os seus pecados. Trata-nos, abrindo os nossos olhos para que possamos nos gloriar unicamente na cruz de Cristo e todas as suas bênçãos. Esta é a nossa oração, ó Pai. A semelhança daquilo que Paulo disse aos Gálatas, essa é a nossa oração. E a fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. E nós imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e nos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje, e para todo sempre e sempre.